Olá pessoal, dando seguimento então nas aulas de cinemática, hoje nós vamos conversar a respeito do movimento retilíneo e uniforme. Então, basicamente é um movimento dos mais simples para a gente começar a nossa análise. É um movimento de uma trajetória retilínea, como o próprio nome já diz, e ele é uniforme porque essa característica dele ser uniforme, ela vem porque esse móvel, que está em MRU, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade vai ser sempre constante e diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se ela for zero, o móvel está parado, ou inversão de sentido. Então, a velocidade sempre vai ser constante e diferente de zero. E a aceleração é igual a zero. Logo, não tem aceleração nesse corpo. A velocidade vai ser sempre a mesma. E a gente tem duas formas de classificar esse movimento retilíneo e uniforme. Uma delas é como um movimento progressivo e a outra como um movimento retrógrado. O que acontece no movimento progressivo? Então, deem uma olhada que a gente tem uma setinha vermelha embaixo aqui do carrinho, que é onde indica o sentido positivo da trajetória. E a velocidade do carrinho tá descrita na parte de cima desse móvel, desse carrinho, ela é maior que zero. Então, o movimento progressivo é um movimento em que, quando a gente calcula a velocidade, ela vai ser positiva, vai ser maior que zero. E o movimento retrógrado é quando a velocidade é menor que zero. Então, observem que o sentido positivo da trajetória está para um lado, no nosso caso aqui para a direita, e o vetor da velocidade ele está apontando para a esquerda, ele não vai ser positivo, não vai ter a mesma orientação da trajetória, ok? E vamos conversar agora a respeito da equação horária das posições, Esta formulazinha aqui, ela vem da fórmula da definição de velocidade escalar média. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente comentou a respeito disso. Então, como a velocidade é ΔS sobre ΔT, basta a gente considerar o tempo inicial igual a zero e fazer a reordenação das grandezas que a gente tem essa formulazinha. Ou seja, a posição inicial é igual a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, A nossa formulazinha do sorvete, a famosa fórmula do sorvete, ou sempre sonhei em verde. Eu particularmente prefiro sorvete, Mas fica aí as duas dicas para relembrar esta fórmula. É óbvio que, ressalto para vocês que, para mim, o jeito mais importante de ensinar física, de aprender física, é aprendendo a pensar a respeito do movimento e não decorando fórmula. Mas, se o recurso está aí, não tem por que a gente não utilizar. Então, se vocês preferirem relembrar dela como formulazinha do sorvete, tá ótimo. E agora, a gente vai avaliar os gráficos do movimento retilíneo e uniforme. O primeiro gráfico que a gente vai observar é o gráfico da velocidade pelo tempo. Observem que no eixo Y nós temos a velocidade, no eixo X a gente tem o tempo. Vocês já estudaram em matemática algumas funções, E toda vez que o gráfico aparece na física é para facilitar a nossa vida. Eu brinco que nem sempre parece, porque a maior parte dos alunos tem um pouco de receio de interpretar gráficos, mas ele está sim para nos facilitar a vida. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então, observem aqui. A velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela sempre tem o mesmo módulo, Sempre tem o mesmo valor. Por isso que quando a gente vai desenhar o gráfico da velocidade em relação ao tempo, ela é uma reta paralela ao eixo do tempo, porque ela nunca vai mudar. Por exemplo, no primeiro segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Passou mais um tempo, ela continua 10 metros por segundo. Passou mais um tempo, ela continua 10 metros por segundo. Então, ela sempre vai estar no mesmo valor, no mesmo númerozinho, E quando a gente olha para um gráfico, a gente sempre tem dois tipos de variável, a variável dependente e a variável independente. No nosso caso aqui, a variável dependente é a velocidade, a
independente é o tempo. E a gente sempre utiliza a variável independente no eixo x e a variável dependente no eixo y. Logo, a velocidade, a análise da velocidade vai depender da passagem do tempo. Aqui é constante, não muda nada, então fica super tranquilo, né? Porém, mais para frente, quando a gente ver outras formas de movimento, vocês vão perceber o quanto que essa análise é importante. Então, embaixo do movimento progressivo, vamos observar essa característica. Lembra lá, movimento progressivo, velocidade positiva, né? Sempre constante, sempre sendo um número somente, né? Com o tempo vai passando, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, assim por diante, e a velocidade permanece a mesma. Então, a velocidade escalar é positiva, e por isso concluímos que o movimento está no sentido da trajetória. E no movimento retrógrado, a velocidade escalar é negativa, então o movimento se dá no sentido contrário da trajetória. Dá para imaginar o movimento retrógrado como sendo a marcha ré, ou ele está na contramão, né? Se ele estiver nesse sentido, no sentido oposto à orientação da trajetória, né? Ou dando ré numa via, ou na contramão, né? Significa que é um movimento retrógrado. Só para ficar um pouco mais fácil para vocês associarem. Agora, a gente vai avaliar o gráfico da posição em relação ao tempo, tá? Desses movimentos. Quando o movimento é uniforme e é progressivo, por ser um movimento uniforme, né, e não uniformemente variado, sendo um movimento uniforme, que é o que a gente está estudando aqui, sempre vai ser uma reta com uma inclinação. Por quê? A nossa formulazinha lá do sorvete, a equação horária das posições, ela é uma equação de primeiro grau. E uma equação de primeiro grau tem como característica o gráfico de uma reta. Vocês já veem isso lá na matemática. Eu lembro muito bem no meu primeiro ano de matemática que eu passei metade do ano só desenhando gráficos de funções. Então, eu tenho plena certeza que vocês também estão fazendo isso em matemática e vão relembrar disso, vão poder aplicar não só lá na matemática, mas aqui na física também, mas aqui com um ar um pouquinho diferente de interpretar os dados. Então, observem esse primeiro gráfico aqui. Aonde esta reta toca o eixo Y, é onde vai começar o movimento, ele vai descrever a nossa posição inicial, tá? Então, nesse movimento uniforme e progressivo com espaço inicial positivo, tá? Então, aqui nesse primeiro gráfico, ele tá tocando o eixo Y, né? Está partindo do tempo igual a 0. Então, é onde ele vai começar o movimento, tá? Então, ele é um movimento progressivo com espaço inicial positivo. Significa que ele vai começar a se movimentar da posição da trajetória sendo 5, 10, enfim, qualquer valor positivo. Como vocês podem ver nesse primeiro gráfico aqui, ele tem um valor de S0 indicando esse exato instante onde o T vale 0, aonde o movimento começa. Ok? Então, nesse caso aqui, o espaço inicial vai ser maior que 0 e a velocidade também vai ser maior que 0. No caso de um movimento uniforme progressivo com espaço inicial nulo, que é o gráfico que a gente tem aqui no meio. Observem que no momento de t igual a 0, né, no início do movimento, quando a gente começa a medir o cronômetro, o espaço inicial também foi igual a 0, né? Ele também começou lá no marco da trajetória no pontinho igual a 0. E aí ele vai descrevendo uma trajetória retilínea e uniforme. Então, por isso, embaixo desse gráfico, ele descreve como um movimento uniforme progressivo com espaço inicial nulo. O espaço inicial vai ser igual a 0 e a velocidade continua sendo maior que 0, porque estamos falando de movimentos progressivos. E agora, né, o gráfico do espaço em relação ao tempo, né, para um espaço inicial negativo, ou seja, o marco desse nosso objeto, quando ele começou o movimento, ele pode ter começado no ponto da trajetória indicado por menos 7 metros, por exemplo, menos 5, menos 10,
qualquer valor negativo. Por isso que esse gráfico aqui, o mais da direita, ele corta o eixo do tempo, porque ele está começando num valor negativo para o espaço. O espaço está começando lá em menos 5 metros, em menos 7 metros, por exemplo. Então, o espaço inicial aqui, ele vai ser menor que zero. Como a gente pode ver no gráfico, o espaço inicial vai ser negativo. E a velocidade continua sendo positiva, continua sendo maior que zero, porque é um movimento progressivo. Então, o movimento progressivo, a velocidade é positiva, isto é, o móvel desloca-se no sentido positivo da trajetória. O que muda quando é um movimento retrógrado? Vocês conseguem perceber que nesses 3 gráficos a linha sempre vai estar inclinada para cima, né? Essa nossa linha vermelha que indica o movimento, como que ele vai ocorrendo com o passar do tempo. Essa reta sempre vai estar inclinada para cima, isso define uma velocidade positiva. E quando é um movimento retrógrado, essa linha vai ser indicada para baixo, ou seja, quanto mais o tempo vai passando, mais o móvel vai se deslocando no sentido negativo da trajetória. E é por isso, né, que a gente caracteriza ele como um movimento retrógrado. Então, um movimento uniforme, retrógrado com espaço inicial positivo. Como que é isso? Então, ele vai começar em um marco positivo da trajetória, né? Por exemplo, espaço inicial igual a 10, espaço inicial igual a 15. E com o passar do tempo, ele vai se distanciando desse marco e vai se aproximando ao marco igual a 0 e assim sucessivamente até os números negativos da indicação dessa trajetória. Então, por isso, no nosso primeiro gráfico, o espaço inicial é maior que zero, é positivo, e a velocidade é menor que zero. A velocidade é negativa, o movimento retrógrado e a inclinação da reta é para baixo. Um movimento uniforme retrógrado com espaço inicial nulo, né? Ou seja, quando ele começa num ponto, né, no marco da trajetória igual a zero e se desloca no sentido negativo da trajetória. É um movimento uniforme retrógrado com espaço inicial nulo, onde o espaço inicial vai ser igual a zero e a velocidade, por seu movimento retrógrado, vai ser menor que zero. E a gente tem ainda um terceiro caso de um movimento uniforme retrógrado com espaço inicial negativo, ou seja, aqui tanto o espaço inicial vai ser menor que zero, quanto a velocidade vai ser menor. Vamos lá, então, para a resolução de um exercício. A função horária de um carro que faz uma viagem entre 2 cidades é dada por S igual a 100 mais 20t. Lembra lá da função horária das posições? Então, ele deu para a gente esta função, né, que vai relacionar o espaço final em que o móvel está com o tempo que a gente deseja saber essa posição, tá bom? E entre parênteses a gente tem SI, significa que essas unidades vão estar o tempo em segundo e o espaço vai estar em metros. O que a gente precisa determinar segundo o exercício? Determine em unidades do Sistema Internacional. Então, que ótimo, não precisaremos fazer nenhuma transformação. Letra A posição inicial. Letra B, a velocidade. E letra C, a posição final em 30 segundos. Então, vamos lá para a nossa resolução. Observem que esta é a nossa função, né, horária da posição. A gente tem o S igual a 100 mais 20t. Essa é a funçãozinha que vai descrever o movimento. E a gente tem, né, por definição, do jeito que a gente já deduziu, S igual a S0 mais VT. Observem a semelhança. Então, tem muita coisa que já está, inclusive, respondida aí. Ó, o S0, que é a posição inicial, é o 100. A velocidade é o 20, porque ele já está, né, indicando para a gente quais são esses valores. Então, a letra A, posição inicial qual é? 100 metros. Qual é a velocidade? 20 metros por segundo, ambos na unidade do Sistema Internacional. Logo eu vou comentar com vocês a respeito da semelhança, né, ou da forma
com que a gente relaciona isso com o coeficiente linear e angular, que vocês já estão um pouco mais habituados lá na matemática, tá? E agora, para a gente descobrir, né, na letra C, ele pergunta qual é a posição final no tempo igual a 30 segundos. Observem que a nossa primeira equaçãozinha lá, S igual a 100 mais 20t, o t é o tempo em que a gente quer descobrir a posição. Então, basta substituir o t por 30 e fazer a continha. S igual a 100 mais 20 vezes 30. S vai ser igual a 100 mais 600. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá num dos primeiros vídeos da prof que explica para vocês certinho qual é a ordem de resolver essas equações. E o S é, portanto, 700 metros. Vamos avaliar as propriedades do gráfico do movimento retilíneo e uniforme. Essa parte é extremamente importante e vai ajudar muito vocês na interpretação das questões. Primeiro, o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Já definimos que ele é um gráfico com uma reta constante em que os valores de tempo vão passando, como vocês podem ver ali na parte de baixo. Tempo igual a 1, tempo igual a 2 e a velocidade continua exatamente a mesma. E já a gente tem, né, mais informações a respeito deste gráfico só de olhar para ele. Então, a área de um retângulo, se a gente lembrar lá da matemática, é base vezes altura. Se a gente aplicar nesse nosso caso, para a gente descobrir essa área pintadinha ali no gráfico, a gente vai fazer a velocidade vezes o ΔT, vezes o intervalo de tempo. E a gente vai descobrir qual é a área dessa parte pintada ali no gráfico. Sendo que a velocidade vezes o tempo é igual ao nosso ΔS, igual a variação. Para eu saber qual é o espaço percorrido por este veículo, né, por esta partícula, por este carrinho, a gente só precisa calcular a área do gráfico e a gente já sabe qual que é o nosso ΔS. Interessante, né? E agora vem a relação com a matemática que eu comentei com vocês. Todo gráfico, né, da função que a gente trabalhou no movimento retilíneo uniforme, ela é uma função de primeiro grau. Obviamente, ela é uma reta inclinada, uma função de primeiro grau, que vocês já devem ter visto na matemática. E na função de primeiro grau, a gente tem duas características. A gente tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. O coeficiente angular é aquele que fica próximo, né, ou fica junto com o eixo x, né? A fórmula da função do primeiro grau que a gente é acostumado a ver na matemática é y igual a ax mais b, ou ainda f de x igual a ax mais b. E o coeficiente angular, ele mede a taxa de variação, ou ainda a inclinação da reta em relação ao eixo x. No nosso caso, o coeficiente angular é a velocidade. Então, para eu saber qual é a velocidade num gráfico espaço por tempo, basta eu calcular o coeficiente angular da minha função. E para calcular o coeficiente angular, né, a gente consegue calcular isso, ou seja, calcular a inclinação da reta através da definição da tangente. A tangente de um ângulo, né, nesse caso está indicado ali no desenho como ângulo beta, é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? O ΔS, que está indicado no lado direito ali, inclusive em destaque no nosso gráfico. E qual é o cateto adjacente? O ΔT. Então, calculando, né, a inclinação da reta, calculando a taxa de variação, a gente consegue descobrir qual é a velocidade. Até porque, se a gente está avaliando um gráfico de espaço por tempo e a gente tem uma velocidade, a gente está avaliando quanto, né, que o espaço está variando em relação ao tempo. E essa taxa de variação nos dá a velocidade aqui na física, ok? Então, aplicando a definição, a gente tem como ΔS sobre ΔT e a gente consegue calcular a velocidade através do cálculo da inclinação da reta. Então, simplesmente com algo que vocês já sabiam na matemática, vocês conseguem resolver também os exercícios aqui da física. Ok, pessoal? Por hoje é só.
E vocês vão ter uma listinha de exercícios a respeito desse item logo mais.